Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete, Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre os esportes individuais adaptados. Então, a gente falou sobre os esportes coletivos adaptados e agora a gente vai falar sobre os esportes individuais adaptados. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É que vocês consigam adquirir uma visão crítica do esporte a partir da reflexão sobre o contexto em que ele está inserido. Então, a gente vai ver alguns contextos e a gente vai tentar analisar criticamente, sobre esse aspecto. Já para iniciar, eu trouxe essa imagem que eu acho uma imagem incrível, acompanha aí no slide, que é como que às vezes uma pessoa ela chega a ser um atleta de um esporte adaptado, Ela aqui, vocês podem ver que é como se fosse uma evolução, Ele sofreu um acidente, provavelmente, passa por uma cirurgia, em que ele tem que sofrer uma amputação, que no caso de um membro inferior, e aí ele vai se readaptando com a ajuda de fisioterapeutas e profissionais especializados, ele vai caminhando, aprendendo a caminhar novamente, cadeira de rodas, descobre o esporte, vê que ainda tem possibilidades ainda, e aí ele não para, Ele vai se tornar um atleta, ele vai se tornar quantas pessoas, quantas histórias de atletas elas são dessa forma, tá? Então já para a gente já começar refletindo com relação a esses esportes adaptados. Falando um pouquinho sobre o que a gente sabe, querendo saber um pouquinho quais são os conhecimentos prévios de vocês. Você conhece alguma modalidade de esporte individual que seja adaptada? Então, como a gente diz, quando a gente diz esporte individual, é óbvio que é uma pessoa só. Você conhece, então, alguma modalidade esportiva individual que seja adaptada para alguma pessoa com deficiência? Acho que sim, Acho que a maioria aqui conhece. E você conhece alguém que pratique? Você tem algum conhecido que pratica alguma modalidade esportiva individualmente? Você estudante aí, prefere praticar esportes coletivamente ou individualmente? Você prefere praticar algo em que você dependa somente de você ou que você, em conjunto, você consiga colocar suas habilidades e a habilidade de todos sejam colocadas ali à prova, ali em teste, e todos coletivamente vão tentar atingir o objetivo? O que você prefere? Então, vamos definir, para começar, a gente vai definir o que é esporte adaptado. Então, é um esporte modificado ou especialmente criado para ir ao encontro das necessidades únicas das pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Então, a gente falou sobre isso. Então, reforçando, são esportes em que são criados ou que eles já existiam e eles são adaptados para as pessoas com deficiência. Então, aqui a gente tem alguns exemplos nas imagens, Natação, o atletismo aqui, o tênis de mesa e o basquete cadeira de rodas. O único que não é, já deixo aqui uma pergunta para vocês. Qual aqui nessa imagem não é um esporte individual adaptado? Aqui, a cadeira de rodas, Então, o basquete em cadeira de rodas, ele é coletivo. O restante, individual. Continuando. A definição do que são esportes individuais, tá? A gente já falou sobre isso, mas vamos reforçar. São modalidades nas quais o jogo é formado por um atleta. Dessa forma, não precisam ser praticados em coletivo. Então, é formado por um atleta só. Não precisa de vários atletas para praticar. Precisa de uma pessoa, eu no caso, e mais um para jogar contra, ou comigo. Para muitos atletas com deficiência, os esportes individuais se tornam mais viáveis. Então, isso é uma informação importante. Então, para algumas pessoas que possuem a deficiência, praticar individualmente é mais viável. Por quê? Não necessita de outros atletas para sua prática, tornando assim mais autônomo o seu treino. Então, ele depende dele mesmo. Muitas vezes, vocês sabem no cotidiano, na vida de cada um de vocês, às vezes vocês têm compromissos em que vocês não conseguem estar em determinado local naquele exato momento em que é necessário. Por exemplo, tem um treino de voleibol que é segunda e quarta das 2 às 4. Só que segunda e quarta, das 3 às 4, eu tenho inglês. Infelizmente, eu não vou conseguir participar naquele horário.
Então, quando é individual, geralmente a gente consegue participar e treinar mais individualmente, ainda mais quando a gente fala em alto nível. Quando a gente fala em alto nível é mais específico ainda, tá? Então aqui, né, reforçando lá o Rio 2016, com relação a Roma, a gente teve um salto, né, de atletas, 176 países, 4.350 atletas, em Roma eram só 400, com a deficiência, que esses atletas eles têm deficiência visual, física, intelectual ou paralisia cerebral. Professora, e os surdos? Né? E quem tem a deficiência auditiva? Quem tem a deficiência auditiva, eles têm uma Olimpíadas específica, chama-se Surdo-Olimpíadas. É específico para os surdos. Olha que legal, tem muita gente que não sabia disso. Então, os surdos, eles não participam das Paralimpíadas, eles participam das Surdo-Olimpíadas, que também é um evento de grande porte, né? É um espetáculo também direcionado para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, voltando lá nos Jogos Paralímpicos, que foi a última que a gente teve, a última edição que a gente teve, 22 modalidades esportivas e o Brasil teve 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. No nosso primeiro exercício, eu trouxe algumas imagens aqui para que vocês possam observar e escrever se há alguma mensagem vinculada a elas. E qual que chamou mais a sua atenção e por quê? Então, eu trouxe várias, vocês podem ver aqui, tem várias imagens, tá? Aqui tem alguns recortes, né? E eu quero saber de vocês, tem alguma mensagem vinculada a alguma delas? Então, verifique lá, escolha uma, né? E qual que chamou mais a tua atenção e por quê? Nós já voltamos para falar sobre isso. Alguma chamou mais a sua atenção? Muitos,
eu particularmente, essa imagem me chama muita atenção, né? Nessa questão da união, da competição, porém união, respeito pelo adversário. Eu friso muito isso nas aulas com os meus alunos, né? Educação física é um momento também muito importante da gente incutir isso aqui nas nossas aulas, na nossa prática, tá? Mas tem vários aqui. Alguma mensagem, né? Então, essa também pode ser uma mensagem. Aqui a questão da superação. Havia uma imagem, professora, em que ali ela está se superando. Ou então essa imagem aqui que a atleta ela está ali no seu momento de vibração. É uma mensagem de que ela conseguiu se superar, ela conseguiu, né, transpor o seu desafio, né? Então, cada um vai ter uma visão, uma leitura das imagens, né? O mais importante de tudo é essa questão mesmo da valorização do profissional enquanto atleta. Vamos conhecer as modalidades paralímpicas individuais? Vamos lá conhecer algumas, não todas, né? Mas a gente vai ver algumas. Então a gente tem aqui o atletismo, uma atleta brasileira, deficiente visual, conhecida. Aqui no atletismo, o atletismo ele é dividido também por categorias, então tem as pessoas que têm deficiência física e dentro da deficiência física eles têm as categorias, as classes em que eles são divididos, tá? A deficiência visual tem o atleta guia, né, que é o que vai acompanhar, em momento algum ele vai puxar o atleta, né, ele vai acompanhar simplesmente o atleta. Aqui a bocha também bem bacana de se trabalhar nas escolas, uma modalidade bem legal de se trabalhar, ela é bem parecida com, se a gente for levar para os esportes de inverno, a gente pode pensar no curling também, que é bem parecido com a bocha, assim, em características, tá? A canoagem, né? A canoagem paralímpica e aqui embaixo o ciclismo, né? O ciclismo paralímpico também. Daí aqui a gente tem a esgrima em cadeira de rodas. A esgrima em cadeira de rodas, ela tem esse aparato aqui, em que ele faz com que a cadeira não se mova muito, tá? Então, eles ficam presos ali, a cadeira fica presa, tem uns tiques ali que você prende. E aí, o objetivo, como a esgrima, é você atingir o seu adversário com o instrumento que você está participando, que são 3. Aqui a gente tem o halterofilismo, também paralímpico. O hipismo, né, visível aqui, deficiência física, né? Aqui o judô, a imagem de baixo. E trago para vocês o nosso segundo exercício. No caminho da sua residência até a escola, então da sua casa até a escola, identifique os problemas, isso é para vocês refletirem criticamente, hein, galera? Identifiquem os problemas que poderiam dificultar a mobilidade de atletas paralímpicos. Então, vamos colocar aqui não só os atletas paralímpicos, vamos pensar em pessoas com deficiência. Então, o que poderia dificultar a mobilidade, essa pessoa ir e voltar da sua casa, da sua residência até a escola, tá? E o que poderia ser realizado para minimizar tais problemas? Então, pense lá o que você pode fazer para tentar diminuir os problemas. Já voltamos.
retornamos. E aí, o que vocês encontraram o que pode ser problema, né? O que poderia dificultar essa mobilidade? Tem muitas pessoas que já encontram na saída de casa, né? Já não tem a guia rebaixada. Se fosse uma pessoa cadeirante, já não conseguiria descer. Ou às vezes a escola tem muita escada, não conseguiria chegar até lá. Ou no meio mesmo, né? Buraco, professora, muitas dificuldades, né? Na questão de pedras, né? Então, existem muitas dificuldades que a gente pode verificar. E o que é importante? A gente pensar também, né? Não é só criticar, né? É a gente pensar em possibilidades de como poderíamos fazer com que aquilo fosse resolvido. Então, o que eu poderia fazer para minimizar se eu tivesse o poder? Óbvio, né? Você, por exemplo, o prefeito da sua cidade, o que você faria para minimizar aquele problema, né? Então, a partir de uma época na história, um dado importante, todas as obras em que são realizadas reformas ou que são realizadas obras, elas têm que pensar nessa questão da mobilidade, da acessibilidade. Então, as obras hoje em dia, elas têm que sempre pensar nessa questão do acesso, da mobilidade das pessoas, para que as pessoas tenham acesso a todos os locais, tá? Continuando, vamos ver mais alguns esportes individuais adaptados. Aqui a gente tem a natação, tá? Então, a natação aqui vocês podem ver aqui, ó, uma pessoa, né, com deficiência nos membros inferiores, tá? Então, dentro de uma classificação, a natação também classifica os seus atletas, tá? O para-taekwondo, né, também é um esporte paralímpico individual. Aqui o remo, né, na imagem vocês podem acompanhar também um atleta com deficiência física ali no membro inferior. E aqui o tênis de mesa. Esse atleta é bem interessante, é um atleta egípcio e ele não tem os dois braços. E ele adapta, né, a participação dele com a boca. E ele utiliza o pé para fazer o saque. E não tem classificação dentro do tênis de mesa para pessoas específicas como a dele. Então, ele participa dentro da classificação das pessoas que têm mais, que estão dentro das que têm mais comprometimento. E mesmo assim, ele é um atleta que ganha, ele tem muitas vitórias, né? Um exemplo de superação, um exemplo de vida, provando que eles não são coitados, né? Eles são atletas de alto nível e estão lá mostrando toda a sua habilidade com o que consegue fazer. Aqui o tênis de cadeira de rodas, tá? Aqui a atleta aqui realizando lá o forehand, o backhand, tá? Aqui o tiro com arco. Esse é um atleta também paralímpico, campeão das últimas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Ele também não tem os dois membros superiores, perdão. E ele utiliza o pé, a perna para praticar o tiro com arco. Aqui o triatlo, né? Também um esporte individual adaptado, e o tiro esportivo, que também faz parte do programa paralímpico. E o nosso terceiro e último exercício. Realize um mapa conceitual que justifique essa manchete. O que é um mapa conceitual? Então, você vai pegar a ideia dessa manchete e vai fazer um mapa conceitual puxando lá o que você tem de ideia com relação a esse tema central. Então, o tema central é: esporte paralímpico transforma a vida de pessoas com deficiência e promove a inclusão em todo o Brasil. Então, você vai realizar um mapa conceitual pensando dessa forma aqui, que ele transforma a vida das pessoas. Certo? Já voltamos.
Retornamos. Então, a ideia é você realizar com o seu conhecimento, com o que a gente falou, com o que você acha mesmo, realizar esse mapa conceitual com as suas ideias com relação a esse tema, né? Vocês acham que transforma a vida das pessoas com deficiência, né? Esses esportes paralímpicos, quando eu assisto na televisão, ele vai ajudar na inclusão, né, desse processo todo, das pessoas entenderem a importância, né, de se valorizar, da prática, né? Então, é criar esse mapa conceitual com todas essas informações que vocês têm adquiridas aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a bocha, nós falamos sobre a bocha, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a bocha, deixo ali o link para vocês verificarem. E o que a gente viu hoje? O que a gente estudou? Nós vimos sobre o esporte adaptado, o esporte à pessoa com deficiência, os Jogos Paralímpicos e as modalidades individuais. Gostaria de agradecer ao nosso intérprete Kelvin. Muito obrigada, Kelvin, pela presença. Obrigada, estudantes. Obrigada, professores. Espero que vocês tenham gostado e até breve.